nós aqui. Obrigado, Renata. Eu tô de seleção brasileira e de Corinthians hoje, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Graças ao bom Deus, graças a Nossa Senhora Aparecida, que acabou a novela Mênfis, né? Cada um tem sua opinião, Magrão tá aqui, Monstro Sagrado, Quesada, meu querido Souza, o Veloso ainda está muito machucadinho, tá fazendo gelo na cabecinha, porque aqueles cabelinhos de pedrita, né? Aquele cabelinho de boneca, o cara tem que fazer gelinho, porque ele foi tudo costuradinho. Até a fimosezinho dele, os caras costuraram. Fizeram também, que aproveitaram tudo pro Veloso vir firmemente, semana que vem. Sem falhar. E sem falhar, porque ele não falha. É o seguinte, ó. Eu acho que a covardia, eu acho que a bandidagem em relação ao que fizeram com Osmar Stabile ou o que fizeram com qualquer que seja a pessoa, desde que não tenha provado que ela roubou, que ela é bandida, que é ladrão, que fez o mal, o que fizeram para os filhos, para as filhas, que ele tem uma empresa digna, e eu vou defender ele, porque eu gosto dele. Eu gosto da pessoa do Osmar Stabile, eu gosto da esposa, eu não conheço a esposa, mas gosto das filhas. E são trabalhadores, tem 500 funcionários. 500 funcionários. 500 funcionários. Uma empresa de... E aí, os bandidos, aqueles que se dizem corintianos e que não são, para mim, vão e bota a faixa na casa dele, por causa de um jogador? Não. Será que vocês não entenderam que o Osmar fez foi um jogo de cartas? E eu contei aqui nos Donos da Bola, tanto é que ontem nos Donos da Bola a gente já tinha falado que ia aceitar, muita gente achou que não, o próprio Luiz Fabiani e outras pessoas, que o Core não ia aceitar, foi 6-6, e só teve uma televisão, pelo menos daquilo que eu conheço, de Globo, Record, SBT, Rede TV, só teve a Band do apito final que esteve ontem lá com o Thiago Fanhani. Eu, Magrão, Quesada, todo mundo lá, certo? O Osmar Stabile, ele só pagou dívidas do Augusto, do Andrés, de todos aqueles que passaram pelo Corinthians. O Osmar Stabile errou e muito em ficar dando conversinha para muita gente. Telefone para muita gente, deixar dentro do campo um monte de gente que não tem nada a ver com futebol e que quer ganhar like e que quer ganhar muitas coisas de outro jeito. O Mênfis chegando de Mercedes, chegando de Chrysler aí, não sei como é o nome do carro. É isso mesmo. Como é que é? Chrysler. Chrysler, carro blindado, ele tem o direito disso aí. E o que o Osmar Stabile fez, ele diminuiu quase 20 milhões. Da pedida do Mênfis. Eu queria fazer uma pergunta para você, corintiano. Se o Flamengo tivesse interesse do Mênfis nessas 2 semanas, ele aceitaria ir pro Flamengo ou não? Pro Cruzeiro? Pro Palmeiras? Jogar com o Neymar no Santos? Não sei. Não sei. Não sei. Mas o que o Mênfis fez, não em abrir mão de 20 milhões, é que o Osmar foi firme nisso. Qualquer outro teria feito o mesmo contrato que o Augusto fez. Que o Pedro Silveira, que diz que é corintiano. Desculpa, corintiano não faz mal pro Corinthians. Eu sou ídolo do Corinthians, 7º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 26º artilheiro na história do Corinthians, campeão brasileiro com todos os meus companheiros, com o Fabinho, com o Somano, com o Márcio, com todos, com o Giba que está no céu, com o Jacener, com o Marcelo, com o Fabinho, monstro, com o Tupanzinho. Só que é o seguinte, eu já parei. Eu não jogo mais bola. Eu não preciso me comparar. Tem essa televisão lá, fecha ali para mim que eu tá me dando black aqui, fazendo favor. Um negocinho preto aqui. Aí, eu não preciso me comparar se ele é mais ídolo que o Marcelinho, que eu, que o Cássio, se o Calheri é mais ídolo que você, se o jornalista de hoje é melhor que você, se você no Internacional, no Corinthians e Palmeiras, as pessoas têm você. Tá tudo bem quem pensa diferente. Tá tudo bem quem... Agora, a gente não pode ser injusto com um cara que tem mais de 70 anos e que invadir as contas dele. Vamos lá. Naquele dia que a gente fez, a gente estava ao vivo aqui, lá no Parque São Jorge, não tinha um cara que entrou com a Tati e que estava sentado lá? O que eu falei aqui? Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Porque eu já sabia. Aí foi lá,
se furtou, roubou, não sei, se sumiu a camisa ou não. O que a polícia fez depois de um dia? Pegou. Mano, peraí, a polícia não vai fazer aquilo que tem que se fazer daquilo que foi feito com a família do cara? Do presidente do Corinthians? Mano, ele não tem que ir no Ministério Público? Ele não tem que falar das contas que foram feitas? Quem foram os caras que mais dinheiro jogou pelo ralo do Corinthians, administrativamente falando? O André Sanches. Quem mais? Roberto Andrade. Mário Gobi. Augusto. O que o Augusto fez é uma das coisas mais insanas. E eu fiquei do lado dele lá. E eu não fujo daquilo que eu fiz. Agora é o seguinte, o que o Osmar fez, quem faria? De ter firmeza, de não ter um Mênfis e botar uma nota que aí é uma coisa que aí eu acho que pecou com isso. Porque você, Marcelo, você, Fernando Diniz, será que vocês não conversam entre vocês três? Será que não dá para entender que os outros jogadores também ganham menos? Se o Mateuzinho, o Matheus Bidu, qualquer dia o staff deles quiser meter o pau em mim, eles têm o direito de fazer isso. Porque o que eu quebrei os dois é brincadeira. Agora, pera um pouco. Aí quando o presidente, não quero mais. Por que não? Porque não tem dinheiro. Mas a torcida quer, a Gaviões quer, a Estopim quer, os influenciadores querem. Mas quem disse que os influenciadores querem? Quem disse isso? São 30 milhões de corintianos. Aí quando o Osmar deu a nota erradamente, deveria, como presidente, reunir a imprensa, todos, falar, eu não vou renovar por isso, e eu não tenho dinheiro. Se o Corinthians tiver dinheiro, vocês renovam aí. Se fosse o Andrés, com todas as coisas erradas que o Andrés fez, o Andrés tinha resolvido isso em 2 minutos. Quem vai dar o cheque? Quem vai pagar? A gente conversou sobre isso, não foi, Quesada? Mas aí o Osmar começou a escutar fulano, ciclano, beltrano, Joãozinho, Zezinho, Pedrinho. E aí chegou uma hora que eles não conseguiram fazer aquilo que era o bem para o Corinthians. Que antes da Copa do Mundo, renovaram ou não. Aqui a proposta do Corinthians quer, essa é sua. Não quero, muito obrigado, não precisa voltar mais. Aí o que o Mênfis fez? Ele é tão grandioso, o Mênfis, hoje, que ele é um dos grandes ídolos do Corinthians dessa nova geração. E tem que respeitar ele. Porque ele poderia ter saído do Corinthians, mas ele não quis. Ele quis ficar. Ele gosta do Corinthians. Ele teve esse entendimento e ele teve que abrir as pernas. Sabe como? Com grana. Porque não é só ele que ganha. É um staff enorme. E aqueles que fizeram o contrato do Corinthians da primeira vez não estão mais lá. E acabaram com o Corinthians. E fizeram mal pro Corinthians. O Mênfis tem alguma coisa a ver com isso? Absolutamente nada. Qual é a cobrança, por exemplo, minha como comentarista, e que quem paga meu salário é a Band? Por que ele não joga? Por que ele não invade a área? Por que ele não jogou Copa do Brasil? Por que ele fez poucos gols esse ano? Por que ele ficou mais machucado? Por que ele não está dentro do campo? E por que ele só tem videomake que mostra ele na comunidade, mostra ele, vai Corinthians, e não sei o quê, papá. Por que caiu câmera? Você está de câmera? Bom, você é câmera? Não, estou te perguntando, você responde para mim. Você é câmera ou não? É? Tá cobrindo? Xiii. É. Você já foi coberto algumas vezes aqui também na USP, né? Já. Já foi? Já foi. Dentro do carro. Especialidade. A especialidade sua é cobrir. Eu não sabia que você tava de câmera aí. Parabéns, hein, Bob? Que legal, fico feliz. Bob Câmera agora. Nosso novo câmera. Hã? Bob Câmera. Agora é o Bob Câmera. Antes era o Bob Net, Bob Meias, Bob Bet. Agora é o... Agora é o Bob... E todo dia tava no GC, fez o GC junto comigo. É. Não fez? Xiii. Maçã eu escrevi. Com 2 S. Massa. Com 2 S. Ah, mas o importante é a gente falar. Tá bom, já fica quieto, não precisa falar mais nada, fica na sua. E você já falou demais já também. Daqui a pouco você cai também de câmera. Já manda você embora de câmera já. Voltando pro Corinthians, olha a jogada de mestre que o Osmar Stabile fez. Ele aguentou pancada, ele aguentou tudo. O Mênfis teve que abrir a perna, porque não tinha ninguém para ele sair. E aí o problema dele.
Ele é um jogador que é queridíssimo pela torcida do Corinthians. Ele é bom de bola. O Corinthians tem jogadores que não conseguem jogar ofensivamente, se depende do Yuri Alberto. E aí ele cresceu, ficou quieto, não falou nada, falou que ia na Gaviões. O que aconteceu? O mundo, Memphis é muito corintiano. Eu aqui, ó, Corinthians, eu faço programa de Corinthians. Eu sou sócio há 22 anos, desde 2004. E tá tudo certo quem não é sócio. E tá tudo certo quem não é fiel torcedor. E tá tudo certo. Eu não. Eu, como ex-jogador e como ídolo e como torcedor do Corinthians, eu sou sócio. Eu sou sócio de 3 clubes. Guarani, Corinthians e Grêmio. Certo? Eu era da Chapecoense, deixei de ser. Depois que eu fiquei sabendo o que acontece lá. Deixei de ser. Agora, você pega um cara que ganha o que ganha, que tem o dinheiro que tem, e ele quer ficar no Corinthians, você tem que ter reconhecimento em relação a isso. Eu acho que a única coisa que se reclama do Osmar foi a condução do Isso, negócio. a sua condução, Osmar, foi péssima. Porque se você tivesse escutado as pessoas que estão do seu lado, mas não as pessoas que estão do seu lado para querer cargo, não as pessoas que estão do seu lado para dar furo. Hoje tem jornalista que só quer dar o furo. É mentira, Quesada? Você que é um jornalista exemplar e que eu amo de paixão. Na ansiedade de querer ser o primeiro, atropela a informação e dá a informação errada. Isso! Não! Cara, eu não sou jornalista. Eu não tenho panca para ser jornalista. Eu sou apresentador. E o melhor apresentador de esporte nesse país. Ninguém é melhor que eu. Ninguém. Ninguém consegue fazer o programa como eu faço há 14 anos. E preciso deles. Pode tirar isso aí, não mandei colocar isso aí. Pode tirar tudo isso aí. Não terminei de falar. É assim, ó. Segura, Cascão. Não, o Cascão, infelizmente, não tá. Foi para São Manuel, que a mamãe do Cascão não tá legal. E que Nossa Senhora Aparecida abençoe a mãe do Cascão. Ele viajou hoje de manhã. Espero que você possa voltar, Cascão, na força de Deus, a sua mãe, sair da UTI, que ela possa se recuperar o mais rápido possível, porque quando eu não tenho esse sentimento ainda da minha mãe, por exemplo, nunca ficou doente. Minha mãe vai fazer 80 anos, que por sinal eu contratei 2 garotos de programa. No dia do aniversário, vocês vão estar convidados. Tá bom. Se ela quiser usar, o problema é dela. Mas por que o homem pode ter e a mulher não pode? Você já aproveita e manda um beijo pra Nina, que você falou? Eu quero mandar um beijo pra Nina em Mato Grosso. Beijo, Nina. Fica com Deus. Tá fazendo quimioterapia. Uma menina de 12 anos, com câncer. Tá fazendo, corintiana, amo Memphis. Falei com ela hoje. A vida é essa, irmão. A vida é essa. Agora, fazer o que vocês fizeram pro presidente, para um senhor, o que a torcida fez, não sei se é torcida, não, são bandidos. Invadir conta, invadir tudo isso, fazer com que a mulher dele, que teve câncer, se eu não estiver errado, uma mulher incrível, que deixa o marido, que está junto às filhas, fazer o que vocês fizeram, por causa de um jogador, se vai ficar ou não. Vale isso? Aí o cara fez o quê? Conseguiu que o cara ficasse, diminuiu quase 20 milhões, bota o cara para treinar hoje, joga quinta-feira, o Fernando Diniz está feliz, o Marcelo Paes está feliz, eu estou feliz, como corintiano, gostei da presença do Memphis. De um certo momento, eu tinha uma opinião contrária a isso há um bom tempo, porque a importância dele é fundamental, porque ele é o chefe, ele é o boss, é o cara que chega primeiro para treinar, é o cara que mais treina, o cara que mais corre. E fiquei sabendo hoje que ele está magrinho, bem mais magro do que ele estava na Copa, e muito menos dos 14 jogos que ele fez. Fez uma condição física. Então, Osmar Stabile, mesmo tendo feito uma condução errada, você conseguiu o objetivo daquilo que o Corinthians precisava do Memphis. E agora entender como que o Memphis entra com o Fernando Diniz dentro do campo, daquilo que se pensa tecnicamente, da grandeza do Memphis. E ele é grande mesmo. Ele é grande mesmo. Mostrou a força dele, mostrou o condicionamento dele, mostrou o tanto que o corintiano ama esse cara. E que, independentemente dos ídolos como eu, como todos os outros que passaram, não tem que ficar com inveja dele. Muito pelo contrário, que você faça mais gols que eu. Que você tenha muito mais sucesso do que eu.
Eu, como corintiano, desejo isso. Mas, a que preço o Corinthians contratou o Memphis e se você vai jogar? Porque ainda eu tenho desconfiança da sua performance em termos de números de jogos. Porque tem o Campeonato Brasileiro e tem Libertadores só. Você tá pronto para jogar quinta-feira? Você tá pronto para tomar porrada? Ou você tá pronto para ser o cara? Ou você tá pronto para tudo isso que aconteceu? Que, por sinal, foi 6-6 o voto do Core. O 7º voto foi do presidente. O presidente fez por você. Não foi o Marcelo Paes, não foi o Fernando Diniz. Foi o presidente, o Osmar Stabile, que fez. É o que eu penso, Souza, daquilo que eu vi. Eu queria sua opinião do Quesada e do grande, maravilhoso. O que é Santi? Você é santo? Santo. É santo? Já fui. Você já foi santo? Mas não é aquilo que eu escutei ontem no meu camarim, na Marginal, com aquela Saveiro. E você também. Vocês dois têm alguma coisa em comum. Não sei o que é, mas irei descobrir. Irei descobrir. E se eu descobrir, eu não sou baú. Você não vai falar. Não vou, não. Você fica na sua. Não vai falar. Não vou falar. Não Jamais! vai. Jamais! Magrão e Quesada, vocês dois foram unidos por isso. E se vocês foram unidos, por isso que vocês estão aqui. Souza. Exatamente, craque. E teve um desfecho perfeito, né, pro torcedor corintiano, né? Eu acho que tem hora que você tem que, apesar da dívida que o Corinthians tem, apesar dos valores, tem hora que você tem que dividir essa responsabilidade com o torcedor. O torcedor tava chateado com tudo que vinha acontecendo e o torcedor era o único que não era ouvido, né, pela direção, né? E aí o Osmar voltou atrás. Eu acho que foi o melhor cenário possível para o Corinthians. Não esqueça, até porque o Osmar teve uma fala ontem no apito final que eles conversaram pessoalmente. E que o Memphis propôs também, não o staff do Memphis. E é por isso que eu mudei o meu comportamento com esse cara. O staff não queria fazer o negócio. Quem quis foi o Memphis. Parabéns, Memphis. Parabéns. Parabéns pra você, Souza, que eu vou colocar uma fala do presidente, vou colocar a Gabi, falo com o Quesada e falo também com essa dupla, casal 20. Então tem Fátima e Robin. É isso aí. Pelé e Coutinho. Tem hora que você tem que escutar o torcedor. Era o torcedor que queria? Tá aí. Tá aí, fez a vontade do torcedor. Agora, se vai jogar ou não, se vai... Cabe a comissão técnica. Cabe a comissão técnica, depende muito do Memphis. A cobrança em cima dele, a gente está aqui para poder dar a nossa opinião. Cobrar quando a gente achar que ele tá mal. E os números dele é muito difícil. Souzinha, bota a Gabi lá. Bota a Gabi, então. Gabi Guimarães, essa menina incrível, né, que arrebentou na Copa do Mundo, que foi a nossa parceira, a nossa menina que se transformou numa mulher incrível, casada com o Vinícius Bueno, né? E que sempre está na Bienal ali, na nossa padaria ali, perto da sua casa. Tá saindo jogador aí. Se eles não quiserem falar, o problema é deles. Tá tudo certo. Porque o Gabriel Paulista que tá saindo, ele sempre falava comigo antes de vir pro Corinthians. Ô, Neto, dá uma força aí pro Corinthians. Você tem a cara do Corinthians. E que, por sinal, ele joga quinta-feira, Gabi. Oi, craque Neto, boa tarde pra você. A gente pode chegar até mais perto ali do Gabriel Paulista, antes contextualizar pra você que a gente tá aqui na frente do CT Joaquim Grava e existe essa dúvida de fato sobre a escalação pra partida de quinta-feira, mas especificamente, craque, sobre o assunto do dia que você abriu falando aí, Memphis Depay, sim, existe a chance de ele começar no banco de reservas. Pelo que a gente ouviu, ele se sente bem fisicamente, pode jogar entre 30 e 45 minutinhos e aí tudo depende de a situação dele ser regularizada no BID. Se você quiser, a gente pode chegar mais perto ali do Gabriel Paulista, que nesse momento vai atendendo alguns torcedores. Vários jogadores do Corinthians, craque, estão saindo por aqui, mas o Memphis, até por ainda ter vários compromissos na parte interna do CT, ainda não tem um horário para sair daqui, viu? Vamos lá, então. A Gabi tá junto com a gente lá, já teve no Jogo Aberto também. Ontem ela fez uma reunião, eu tava só escutando a reunião ali no Deola, ali, a Gabi. Pô, tá com sombra aí, tá tudo bem, Gabi. Fala pro câmera aí, quem que tá com você de câmera aí? Ulisses? Dornelles? Fernando Dornelles, o homem arruma até guarda-sol, craque, é mole? Então tá bom, tá aí o pessoal, tá aí a torcida, tá aí o jogador. Eu saía de Voyage, Ômega. Você saía de Zafira? Zafira. E quando eu passava no ponto de ônibus, os caras davam a mão, achando que era lotação. Que a minha era branca.
Achar que você era táxi, lotação. Achei que era táxi, é. É, então tá certo. Centro, o cara falava, pergunta, centro. É, tipo assim, agora tem os caras que passeavam na Marginal de Saveiro. E era monstruoso. É, a Gabi tá lá, o Magrão tá aqui, Quesada tá aqui, eu vou colocar o presidente, eu vou colocar... Essas crianças não tinham que estar na escola não, aí? Lá do fundo, lá, hein? A não ser que estudaram de manhã, né? Estudou de manhã. Se estudaram de manhã, tá tudo certo, né? Agora, criança, Olha uma hora lá. dessa, com um sor desse, cada um leva o filho aonde quiser. Eu, por exemplo, levei meu filho da escola hoje, ele sai 3 horas. Vamos lá, coloca a fala do presidente, aí eu pergunto pro Quesada, coloca outra fala do presidente, eu pergunto pro Magrão e eu volto com a Gabi, linda e maravilhosa, a dona de Guarulhos. Coloca aí. Primeiro eu vou fazer um agradecimento especial às pessoas do CORE que lutaram para que a gente pudesse chegar nesses números aí que nós chegamos. Também agradecer a equipe do mestre Depay e ele pessoalmente, que nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em quem vem depois, né? Nós estamos fazendo um contrato de 2 anos, não sei se eu estarei aqui nesses 2 anos, então eu tinha que fazer o melhor para o Corinthians. Eu sempre pensei na instituição, sofri as consequências. Para mim seria muito mais fácil, muito melhor ter assinado qualquer contrato como costumavam fazer aqui no Corinthians e depois sair para o abraço, tirar a foto e correr o mundo. Era o mais cômodo para mim naquele momento. Mas eu quis, pensando na instituição, estendemos, sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Então, olha, foi uma situação difícil. Quesada. Uma cretinice que fizeram com o presidente do Corinthians. Bandidagem. Bandido. Verdade, é. Assim, o presidente tem o direito, como presidente, de escolher aquilo que ele acha, que ele considera melhor para o Corinthians, que é renovar ou não renovar. Tinha tomado a decisão de não renovar. Aí eu concordo com o que vocês estão falando, eu acho que aquela nota veio numa hora errada. Ele se comunicou mal com a fiel torcida corintiana. Às vezes uma entrevista pode, né, deixar as coisas um pouco mais claras. Mas ontem o que ele fez? Acho que foi uma jogada de mestre, sabia, craque? Porque ele Não tenho dúvida disso. Ele vai até o CORE para dizer o seguinte: eu vou dividir a responsabilidade com o CORE a partir de agora e nos próximos 2 anos de contrato com o Memphis. Que, por sinal, É isso. a maioria, os 6 que votaram, é todos aqueles que fizeram mal pro Corinthians. Tem. Que já é uma insanidade, Que já né? é uma insanidade ter que escutar esse cara. E ele não precisava do core para dar a canetada. Mas ele teve uma jogada de mestre, o Osmar. Termina E aí, como você falou, o voto de Minerva. Como deu 6-6, a decisão tinha que ser dele ali para falar. E ele assumiu. Ele assumiu, tá certo. E agora é o seguinte, a bronca agora vai ser para cima do Memphis. Memphis, contrato renovado, Dinheiro, tá tudo tranquilo, certo. vai ficar no Brasil. É isso. Faça gols e pronto. Agora, o Corinthians não pode atrasar um dia nada com o Memphis. Ah, porque Na verdade, não tem que atrasar com ninguém, né? Não, sim. É que a gente tá falando especificamente do Memphis, com ninguém pode. Mas se o Corinthians Mas atrasar também um dia, não já é. pode pagar ele e deixar ele pagar os outros, porque dá confusão. Também. Agora a gente vai colocar a segunda fala do presidente, dá um take na Gabi lá, direto lá do CT, Dr. Joaquim Grava, um CT incrivelmente maravilhoso. Como anda aí? Eu acho que o Memphis deve ficar aí a parte toda, né? Em termos de, para ver a assinatura, e que é hoje muito fácil de fazer isso, né, Magrão? Agora é só tudo por sistema, né? Por sistema, vai lá, Joga no sistema da CBF. Vai lá e só dá o enter. Só dá o enter e já... e daqui a pouco ele está no Aparece boletim no vídeo. informativo diário, tem todas as cláusulas que têm que ser colocadas. Como é que está aí a presença? Não é questão, não estou nem com a presença de ninguém aí. Quais são as informações? E aí que você disse que ele pode estar no banco na quinta-feira se o contrato for batido lá na CBF e se ele estiver no bid, certo, Gabi?
Certíssimo, craque. Esse contrato precisa aparecer no bid para que o Memphis possa ser relacionado para essa partida. Agora há pouco saiu por aqui o Yuri Alberto também. Ele estava dentro de um carro, acabou não falando muito com os torcedores, mas já saiu pouco a pouco. Os atletas vão deixando o CT, já que o treino começou às 9 da manhã e eles já estão liberados. O Memphis viveu uma programação diferente, craque. Hoje por aqui ele fez trabalhos na parte interna, na academia e depois no gramado ele treinou separado do grupo. Vale lembrar que o Memphis não entra em campo há mais de 50 dias, precisa de um recondicionamento físico, apesar de se sentir bem. E para ele estar com seus companheiros, estar com o grupo completo, isso só deve acontecer na atividade de amanhã, quarta-feira, quando ele estará com os comandados de Fernando Diniz. Enquanto isso, parte burocrática. Ele precisa aparecer no bid, ao mesmo tempo, o visto de trabalho do Memphis, craque, termina no próximo sábado, dia 22. Então o Corinthians, paralelamente, corre com essas duas questões burocráticas, craque. Vamos lá, Gabi, em relação ao treinamento, acho que não tem treinamento à tarde. Talvez o nosso querido Yuri Alberto esteja indo para São José dos Campos, aonde ele vai sempre, porque ele mora lá com a família dele, e por sinal é um menino maravilhoso e faz muita falta. Ele está fora do jogo de quinta-feira, Gabi? É a tendência, craque, ainda está nesse processo de recuperação da lesão na coxa. A gente não teve acesso ao treino e amanhã tem mais uma atividade. Enquanto isso, vem cá, não faz não, volta aqui, ó. Você falou o que as crianças estão fazendo? Meu amigo, como é que é a comemoração do Memphis Depay que tá de contrato renovado? Olhinhos fechados, dedos no ouvido, aí sim, ó, o pai dele me falou, craque, que ele tá com atestado, viu? Tá com atestado, tava com uma febre de manhã, mas engraçado, né? Pra vir aqui pro CT melhorou rapidinho. Ô, Gabi, conversa com todas as crianças aí, chama eles aí e pergunta o que eles acham do Corinthians aí. Vamos lá, com as crianças. Marmanjo não, marmanjo tira. Bora. Ixi, falou que marmanjo é por último, mas você tá aparecendo. Vem cá, tá feliz com a renovação do Depay? Lógico, vai Corinthians! O que ele representa pro Corinthians? É um cara de muita personalidade. A gente do rebaixamento, livrou a gente, ganhou 3 títulos pelo Coringão. Copa do Brasil. É, Copa do Brasil, Paulistão. E ele vale tudo isso. Ah, muito, até O demais. que você achou quando ele subiu na bola? Ele é um cara provocador. Ah, cê é louco, o coração saiu pela boca. Olha só, craque, é muita identificação. E você, meu amigo, como é que é seu nome? Meu nome é Guilherme. Guilherme, você tá aqui na expectativa de ver o Memphis Depay, é isso? Sim. E o que você achou dessa renovação? Me conta tudo, abre o coração aí. Eu achava que ele não ia renovar, só que agora eu tô muito feliz por causa que ele renovou e ele vai ajudar o Corinthians a ganhar o Brasileirão. Você gosta muito dele? Sim. Então grita aí, vai Corinthians! Vai, Corinthians! Aí, craque, daqui a pouco tem mais crianças por aqui, eu mostro pra você e alguns torcedores que estão na expectativa de conseguir autógrafos, não só do Memphis, mas também de outros atletas do Timão, craque. Tá bom então, vamos lá. A gente já botou os Barstab falando a segunda vez, acho que não pro Magrão. Ainda não. Bom, coloca agora na tela da Band aqui os donos da bola pra gente arrebentar. Queria dizer também que tem o debate, pode tirar aí, tira, é só eu. Debate, 8 horas da noite, 8 horas da noite, o debate domingo, depois tem o canal livre para repercutir tudo que vai acontecer, o debate dos presidenciáveis, né? E aqueles que não vão vir, para mim é pipoqueiro. O cara que não vem no debate pode ser qualquer um dos presidenciáveis. Para mim, o cara que não vem no debate, ele não merece o meu voto. O meu, sei do Magrão, do Quesada, do Souza, o seu que está aí, o seu que está aí. Cada um tem o direito de votar em quem quiser. É democrático. Mas quem não vem no debate, para mim, é pipoqueiro. Quem não vem num debate como o da Band, que é o primeiro debate para você mostrar suas propostas para o povo brasileiro e para aqueles que querem ter uma segunda chance, primeira, estar com alguém, quem não participa do debate, para mim, não merece o meu voto. Não merece o meu voto. Isso é o meu pensamento. Não estou dizendo que é o da Band, que é do pessoal que manda no jornalismo. E eu falo o que eu quero. Eu falo o que eu quero. E já falei e acabou. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Bota o presidente falando. Eu falei na terça, na quarta-feira à noite já teve conversa. Na terça-feira houve como se diz,
um começo de conversa que não andou. Na quarta-feira a gente teve um encontro e a gente acho que esse encontro foi primordial para a gente dar sequência a fechamento desse contrato. Já falei com ele. Foi muito boa. Tá dentro daquilo que a gente tinha combinado, eu fiz todo o processo dentro daquilo que nós combinamos, que nós conversamos. E assim que terminou, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele e dizer para ele o seguinte: olha, estamos juntos mais 2 anos. Corinthians e você. Rádio Craque Neto, Bandeirantes e as mídias segmentadas do Corinthians. Eu não vi Globo, não vi Record, não vi ninguém lá. Eu vi a bosta de novo. Abre lá. Pode abrir aqui, Fábio. Abre aqui, ó. Olha lá, ó. Central do meu timão. Esse outro eu não falo o nome. Rádio Craque Neto, Bandeirantes. Tá lá, ó. Tá aí, ó. Parabéns à Central do meu timão aí. Né? Identidade corintiana, parabéns. E aqui, ó, a minha rádio é do Sidney. Aonde o Corinthians for, a minha rádio vai. Aqueles que gostam, legal. Quem não gosta, assiste outro. Tá tudo certo. O YouTube é democrático para isso. E todo mundo pode ter uma rádio no YouTube. Do jeito que quiser. A minha tá lá. E acabou. E a Band tava lá com o Thiago Fanhani até meia-noite que a gente ficou. O apito final foi a única televisão do país aberta a colocar. Eu não sei se os outros programas falaram que foi o apito final. E se não falou, tá errado. Deveria ter falado. Não sei. Não sei. Porque o apito final estava lá. Firme e forte, escutando Osmar, muitos dando razão, outros não, e assim que toca o barco. E assim que é. Antes de você falar, Magrão, bota os 3 gols do... Eu queria saber quem que é esse loiro aqui, cara. Isso é segurança. Não pode ser. É irmão do Osmar, então. Não, parece não é, pra não. caramba. Não é com segurança, ele. não. Parece... Acho que não. É o filho dele, acho. Não sei. Não, ele tem 2 filhas. Então é irmão. Não, tá lá ele certinho, bonitinho ali, né, junto com a Copa do Brasil. Osmar Stabile. Osmar, parabéns de você ter renovado o contrato com o Memphis. Bota os gols do Memphis e aí o Magrão dá a opinião que ele quiser aqui pra Paola, né? Que é a sua esposa, né? Paola, minha esposa. Que tá super feliz com o seu goleiro, ou com o goleiro dela ontem. Mão de pau. O atacante. Não, brincadeira aí com o colombiano. Carboneiro. É bom o Carboneiro, hein, Paola? Pô, dá as roupas lá da atleta pra ele lá. Quem sabe ele não faz os gols. Vai lá, coloca aí os gols do Memphis. Vem pela ponta direita o time do Corinthians, Mateuzinho. Levantamento no desvio de cabeça! No alvo, Memphis Depay! Depay, camisa 10, com 33 de jogo no segundo tempo, sai na frente o Coringão. Carrilho cruza na área, Memphis entrou, Caçapa! Uma jogada linda do Timão. José Martínez para Bidon. Que lance! Bidon a la Zidane. No meio de 2 se escapou. São 4 contra 2. Bidon abriu jogada direita para Mateuzinho. Mateuzinho para ele, para Memphis Depay. Golaço! Golaço! Gol! Para tirar o fôlego da torcida corintiana. Uma aula de futebol, um show de futebol.
O presidente, na entrevista, ele deixou bem claro que foi primordial a conversa dele com o Memphis em relação à renovação do Memphis. Estava meio enrolado e a gente entende também o cenário político do Corinthians, o porquê. A gente às vezes condena o presidente na condução, mas a gente sabe que tem muitas coisas políticas, pares que ele tem que ajustar, mas foi primordial o Memphis ter falado com ele. E craque, um ídolo, ele não se faz só de gols e títulos, ele se faz de atitudes também. E talvez por isso, depois dessa atitude, o Memphis acaba sendo mais valorizado ainda do que já era fora de campo por torcedor. Agora, jogar... Eu vou te ser sincero, não sei se ele está pronto para jogar quinta-feira, mas se ele estiver no banco, já vai se criar uma atmosfera muito mais positiva, uma energia muito grande dentro do estádio do Corinthians, dentro da arena. Contra o Rosário. Contra o Rosário. Porque esse cara, estando no estádio, estando no banco, já vai criar aquela sinergia com o torcedor do Corinthians para essa vitória. Porque a atitude dele, e o presidente deixou bem claro... Que se fosse staff, não renovaria. Ele que abriu mão. Parabéns, Memphis. E o torcedor vê isso. Muito. E essa clareza do presidente em falar, por mais que a gente entenda, talvez foi o que faltou na condução. Isso. Não uma nota. A nota ela é muito fria. Talvez essa clareza na condução poderia ter evitado... Eu falei, eu entendo que às vezes tem algumas... Eu acho que ele poderia falar que não ia renovar, mas falasse sem nota. Isso. Ou falasse que não ficou melhor ele falando que ele vai ficar... Também deveria ter feito isso. Muito. Mas a assessoria do Corinthians me parece um pouco fraca, hein? Nesse sentido. Magrão, como usar ele tecnicamente em relação àquilo que o Fernando Diniz gosta do jogo dele? Porque o Memphis não jogou ainda com o Fernando Diniz. Mas ele bem, ou ele nem bem, ele 50%, 60%, eu acho que ele é muito importante para o Fernando Diniz. Porque se a gente for lembrar, o melhor Alberto tinha o Memphis do lado. Verdade. Tinha perto. E o Garro não está sendo esse jogador. Por isso, talvez, essa pressão tão grande do Diniz, na cadeia do Diniz, para cima do Marcelo e do Marcelo com o presidente, porque essa função que ele precisa de ir ali, entre a defesa e o meio-campo, que é difícil aquele jogador jogar ali, circular ali, que o Memphis faz muito bem, que ele não foge do jogo, ele joga ali, ele vem pouco buscar a bola do pé do volante, ele joga ali. Eu não sei. Mas o Garro que fica esperto, hein? O Alberto voltar e o Memphis voltar, os dois... Na final da Copa do Brasil, ele não jogou, né? Fica esperto que na final da Copa do Brasil você não jogou e o Garro não tá jogando nada. Não, porque a função do Garro, quem faz muito bem é o Bidon. É o Breno Bidon. O Bidon foi essa função. Por isso que empurrou o Garro um pouco mais para frente, ele não tá rendendo, porque ele não fica lá. Ele vem buscar e às vezes até embola no mesmo função em campo com o Bidon. Aí você imagina só, Alberto, Memphis, Breno Bidon, né? André. Garro, se jogar bem, André, Ranieri, craque pra mim, e Gustavo Henrique, monstro, Gabriel Paulista, Matheus, Ibidu e Hugo. O time do Corinthians é um time fortíssimo, fortíssimo, parece que não. Mas a hora que passar do Rosário, o Corinthians se torna um time muito forte para Libertadores, Souza. Craque, tá sendo bem treinado, tá? A gente critica bastante o Diniz aqui, com os gols que ele toma, mas uma coisa tem que ser pontuada. Ele melhorou o Corinthians ainda no setor defensivo. Ele foi muito humilde, falou que não pegou um trabalho destruído. Tinha um pouco de trabalho do Dorival também no trabalho do Corinthians, mas hoje o Corinthians, até quando se muda, você tem um time que tem um padrão de jogo. Você sabe como o Corinthians joga. Você sabe, né? O Corinthians hoje não é um Corinthians do Diniz que sofre tanto. É um Corinthians muito consistente. É que quando o Cruzeiro deixou de ser Corinthians, né? Porque se fosse Corinthians, ganhava do Cruzeiro. Mas foi o Corinthians no primeiro tempo. Poderia ter jogou feito bem. o resultado. Jogou bem. Jogou melhor. Verdade. No segundo tempo ainda criou algumas oportunidades, sofreu um pouquinho, mas é um Corinthians competitivo, sim. Para você, Quesada, em relação ao Memphis e o Roberto, daquilo que o presidente falou, se ele acertou ou não acertou, como é que você enxergou isso? Grande Leandro Quesada. Se o Memphis começar o jogo na quinta-feira, ele ganha a posição do Pedro Raul. Eu acho que no primeiro instante ele não mexe com Garro. Minha mãe, se tiver lá, ganha do Pedro Raul. Mas... Minha mãe ganha. Minha mãe que tá na Praia Grande, ela corre 5 quilômetros todo dia, minha mãe lá na Praia Grande. Se ela tiver no elenco, minha mãe é titular. Mas, quando voltar o Yuri, a tendência é que o Garro deixe o time. É bom lembrar que Garro, Memphis e Yuri
funcionaram bem em 24, né? Naquela reta final. Mas talvez que o Fernando Diniz isso possa acontecer. Talvez. A gente vai mostrar aqui qual a importância para você, Magrão, que foi um jogador incrível, para vocês dois jogaram na mesma função. Eu acho até que você saiu um pouquinho mais, mas ou dava para jogar vocês dois. Eu acho assim, ó, sabe o grande problema do Palmeiras? É que eu e você estavam conversando antes, a gente até deixou de falar. Palmeiras não tem um volante marcador. Você falou isso ontem. Falei. Eu acho que o Palmeiras, nesse novo modelo do Abel, ele deixou de ser... Andrés Pereira e Marlon Freitas não estão marcando ninguém. Porque o melhor Marlon Freitas tinha o Gregory do lado. Isso. E quando estava jogando bem o Andrés, também tinha o argentino, né? Tinha Martínez, o... né? O primeiro o Aníbal, depois o Aníbal saiu e ficou... Mas tem um volante. Tinha um volante. Mas não era nem sobre o Palmeiras, eu só quis dizer sobre os volantes que vocês são. A importância do Ranieri, Muito. a importância do André se quiser jogar, porque tá uma perna danada, tá achando que já é Falcão, tá achando que é Birubiru, tá achando que é Luciano, tá achando que é Givanildo, tá achando que é Russo, tá achando que é Ralf, tá achando que é Márcio Bittencourt. Você não é. Você pode vir a ser, mas você não é. E tem 5 gols, hein? E é bom de bola. Qual a ideia desse meio-campo? Até pensando no Breno Bidon, que é um jogador que joga à frente dos dois volantes. Então, nesse meio-campo, nesse melhor meio-campo que eu entendo do Corinthians, o Garro não joga. Porque nesse tripé de meio-campo com o Bidon, André e Ranieri, tem um cara à frente, que é o Memphis, e lá o Yuri Alberto. Então, esse espaço, vai ser difícil para o Garro conseguir esse espaço, sendo que o Breno Bidon faz o que ele fazia antes. O que ele fazia em 24, quem faz hoje é o Breno Bidon. E se fala muito que, mas ele perdeu a posição pro Memphis, quando o Memphis chega ele começa a perder espaço, em 25, não. Ele perde espaço para a ascensão do Breno Bidon. Então, é difícil jogar com Ranieri, Breno Bidon, André e Garro no meio ainda. É difícil, porque não tem ninguém de velocidade. Desse tripé aí, ok. O outro tem que ser um cara que tem velocidade, tem que ser um atacante de lado. Porque por dentro já vai ter o Memphis fazendo esse para-brisa ali para ficar próximo ao Yuri Alberto. O cara que articula e o cara que dá os passes. Souza, o que você pensa disso? Craque, eu tô com o Magrão. Eu acho que a tendência... Na verdade, quem está com o Magrão é o Quesada. Você faz parte do... Estava com o Magrão, não está mais. Estava, não, ele estava. Agora estamos. Agora estará. Eu compactuo Você compactua. com a Tem um opinião banco do aí que é Magrão. pactua, não é? Mas pode vir pro trio, tem espaço? Tem, então vai, Souza. Então, assim, o Garro vai perder um pouco de espaço justamente por isso. Pra mim, o melhor jogador do Corinthians no meio campo, eu sempre falei pra você aqui, pra mim se chama Breno Bidon. Esse moleque é craque. Pra mim, esse menino, ele se sacrifica pelo time, ele fez isso lá no jogo, o primeiro jogo lá, ele caindo pelo lado esquerdo, ajudando o Bidu daquele lado. É um menino que não sente o jogo, briga com a Argentina. É bonito ver ele jogando pessoalmente no campo, né? E você vê o menino com uma personalidade dessa, jogando uma competição como a Libertadores. Já tem mais de 100 jogos com a camisa do Corinthians como titular. São 140, falou da outra vez. Então, como titular, acho que é o 110, eu não sei bem aí. Outro cara que... Elogio demais também. Né? Outro cara que carrega o piano que pouca gente dá importância ao Ranieri. Java. Quem carrega o piano aqui é o Java. Ranieri também, um jogadorzaço também. Jogador de Libertadores, brigador. Então o Corinthians tem um time competitivo. O problema do Corinthians é quando machuca alguém titular. Exatamente. Quem é o entra caso no do lugar... Alberto e é o caso também do Matheus Bidu. É o caso também do... Mateuzinho. Se o Mateuzinho machucar, vai colocar quem? É difícil, cara. É difícil, vai sofrer por causa disso. Que por sinal a gente tem a arte do mata-mata aqui, ó. Eu vou perguntar pra você isso, Quesada. Vou colocar, porque o Corinthians tá numa desgraça com o mata-mata em relação a isso, que é uma coisa impressionante. Mas você gosta dos volantes do Corinthians? Desse tipo de jogo? Como é que você enxerga isso? Não, eu gosto. Eu acho que o time não pode estar desfalcado do Ranieri. O Ranieri é fundamental. É o cara que dá uma proteção legal ali para os zagueiros. Até porque o Ranieri pode, eventualmente, numa necessidade, também jogar como zagueiro. Então, ele entende muito bem esse movimento, né? Tô com o Magrão. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Garro vai perder essa posição quando o Yuri voltar. E o Memphis só pode fazer muito bem esse papel. De repente, até o Memphis com Caio e Yuri em alguns jogos, né?
Porque o Memphis tem uma inteligência para... Na Holanda, ele jogava mais como 9, antes da Copa, né? Porque na Copa ele não jogou. Olha a importância do Yuri Alberto aqui. E aí, vocês podem copiar, viu? Que a Kit Kat fez, o Márcio fez, o Cascão, o Vinícius, nosso estagiário também, moleque bonzinho, né? Olha só, isso aqui são gols de mata-mata. Legal isso, hein? Não é legal? A Kit Kat que teve a ideia, o Márcio que teve... Porque o Márcio joga muito, né? Jogou muita bola. Então a ideia é do Márcio, né? Porque o Márcio tem uma ideia, as ideias do Márcio é maravilhosa. Olha o Yuri pro Memphis aí, né? Dá uma olhada, ó. Guinegão, 2 jogos mata-mata, se eu não estiver errado, contra o Atlético Paranaense. Caio César, nenhum gol. Labiá, nenhum gol. Lingard, eu acho que foi contra o Novo Horizontino ou contra... Contra o Barra. Contra o Barra. Gigante um Barra. Gol só. Não passa. Barra. Aí o Memphis, 4 gols. Pouco, né? Pouco. Aí, Pedro Raul, 1 gol. E quem não valeu até, né? Foi contra o Internacional, não foi? Foi. Vitinho, 1, se eu não estiver errado, contra a Portuguesa. É portuguesa mesmo. Campeonato Paulista. E Roberto, 16. Nossa. 16 gols em mata-mata. Maior artilheiro da Neoquímica Arena. 54 gols. E o Roberto, o Corinthians perde muito mais. Não é o Memphis, não, meu irmão. É o Yuri Alberto. Os dois juntos, monstro. Aí, Rodrigo Garro, 3. Breno Bidon, 1. O que pensar disso? Essa análise em relação ao que você pensa dos mata-matas que vai ter o Corinthians na Libertadores contra o Rosário, que precisa fazer um gol e não tomar nenhum. Vai de encontro daquilo que a gente estava falando agora. Exatamente. Vai de encontro. Quando você não tem esse atleta, você vai ter que usar esses aqui. Aí olha os números como cai. Por isso que o torcedor fica louco, né? Por isso que o torcedor quer o Memphis, que apesar de poucos jogos, ele tem 4. O Garro, apesar de não estar jogando nada, tem 3. O resto, ali, o único que não tem, não é o atacante de origem mesmo, é o Bidon, que joga um pouco mais recuado. E outra desculpa, vocês lembram qual é o gol que ele fez mata-mata? É difícil lembrar, mas foi um gol importantíssimo contra o segundo maior goleiro da história do Corinthians. Foi contra o Cássio Cruzeiro. Contra o Cássio Cruzeiro. Moleque. Foi lá e... Por isso que é a importância desses jogadores em campo. Aí você perde o Yuri, que pode ser o cara que erra gol, mas você não pode criticar um jogador que tem 16 gols em Ele erra mata-mata. gol, mas é o maior artilheiro da Liga. 54 gols, pô. 83 gols ele tem, porque ele me passou, né? Por isso que o Diniz está feliz. Porque ele não tem o que tem 16, mas vai chegando um que tem 4. Qual que é a ideia, Magrão, depois, Quesada? E olhando esses números aí, você entende também o porquê dessa comoção do torcedor na renovação do Memphis, né? Porque ele olha para os números e vê que tem o atacante é o Pedro Raul com 1 gol, Vitinho com 1 gol, Caio César nenhum, Labiá nenhum, Lingard 1 gol, mas contra o Barra também. Contra o Barra, que nem o Neto falou, acho que o craque falou, até a mãe dele fazia, acho. Com todo respeito ao Barra, mas do tamanho do Corinthians, o Lingard 1 gol. E o Memphis, ele vem para isso. Ele vem para não só fazer gols, mas também para potencializar esse cara, esse Yuri Alberto, a fazer mais gols. Eu acho que aí é a importância do Memphis em relação aos outros jogadores do Corinthians. Potencializar mais ainda o Yuri Alberto. E sem o Yuri Alberto, gente, com todo respeito, depender do Pedro Raul não é fácil. É difícil. Para você que sabe isso aí, é importante vocês copiarem, viu? Aí, pessoal, copia isso aqui da gente. É importante isso aqui, só de mata-mata. Quesada... O time ideal a gente não vai conseguir ver na quinta-feira, porque o Yuri, como você disse aí, craque tá fora. Agora, quando o Yuri voltar, eu tô com você. O Yuri, para mim, é tão importante quanto o Memphis. Não, ele é mais importante pra mim. Se não for mais importante, também acho pelos gols aí. Agora, eu acho que o Memphis joga na quinta-feira, faz gol, classifica o time, e o Corinthians pega a Universidade Católica ou Estudiantes nas quartas de final. Isso significa que o Corinthians... Argentina ou Chile, né? Argentina ou Chile. Com a volta do Yuri, eu acho que a fiel torcida pode sonhar com o Corinthians numa semifinal. Aí semifinal é Cruzeiro ou Flamengo. Mas o Corinthians não tem medo de Cruzeiro não, e de Flamengo, meu irmão. É isso. Porque o Corinthians é muito maior que Cruzeiro e Flamengo juntos. Isso pra mim, né? Vamos lá. Minha querida Gabi tá aí desde 10 horas da manhã. Para você as informações finais, o que você tem para falar, tudo aí. Destrincha, Gabi, Guimarães, Bueno.
Bora, craque Neto. Bueno é por sua parte, tá? Mas eu vou aceitar de coração aberto. Ó, os jogadores continuam saindo. Agora há pouco saiu o Zacarias Labiad. E no começo do programa, craque, você me perguntou sobre o Gabriel Paulista, não é? Que na última partida, no final de semana, sentiu um incômodo, mas, pelo que a gente ouve por aqui, ele não continua sentindo dores. Então a tendência é de que ele seja titular nessa partida da Libertadores da América contra o Rosário Central. Por parte do Memphis Depay, uma última informação sobre o contrato que vocês já destrincharam bastante. Vários torcedores perguntam sobre a multa e isso, num certo ponto de vista, é positivo, já que o Corinthians consegue fazer essa renovação sem juros e correção monetária. Então fica um pouco mais de 42 milhões de reais que o Corinthians vai pagar, craque, em 4 parcelas semestrais. A primeira delas em janeiro do ano que vem, a última em agosto de 2028, craque Neto. Se o homem passar por aqui, eu chamo, hein? Não, ó, mas na verdade, Gabi, você já pode ir pra casa almoçar, já tá perto da casa da mamãe, já tá perto da casa do papai, da sua irmã linda. É verdade. Já vai almoçar lá, pode largar, pra você ficar, mas ele não vai sair. Parmegiana, a mamãe já mandou. Então, ele tá almoçando lá, daqui a pouco ele vai descansar, ele não vai sair, ninguém vai, o Memphis não vai sair. Tem uma menina da Gaviões lá no fundo, com a camisa da Gaviões. Camisa da Gaviões, craque, tá passando aqui a psicóloga do Corinthians, sempre muito gentil com a gente, também acenou pros torcedores. E legal você ter mencionado a Gaviões, craque, já que tem um protesto marcado aí pro próximo sábado, né? Tá, manda a psicóloga conversar com o Marcelo Paes, conversar com o diretor financeiro, manda a psicóloga conversar com o presidente, manda ela conversar com os caras, manda a psicóloga conversar com o Pedro Raul. Aí, Com o Lingard. Com o Lingard. Ela Por que fala você tem inglês? medo de Ela bola? fala inglês? Se ela fala inglês, fala com o Lingard. Manda ela conversar com o Lingard. Ô, Lingard, por que você não tem tesão pra jogar bola? O que tá acontecendo? Não é verdade? Sabe o que ele vai responder pra ela? O que ela vai falar? I don't know. Ele vai responder pra ela, poropopó, poropopó. Poró. Eu comprei uma camisa do Corinthians. Eu sou Corinthians. Gabi, muito obrigado aí. Um beijo no seu coração. Vai pra casa da mamãe. Vai almoçar lá. E pode deixar o cara aí. Tá liberada. Beijo, craque Neto. Boa sequência de programa pra vocês. Daqui a pouco, Tati Tavares na área aqui também, na programação da Band. Cadê ela? craque. Cadê a Tati? Chama ela que vai estar no Melhor da Tarde. Ixi, aí com a Cris. Tati. E também... Venha. Vamos lá, Tati. Era só pra dizer que a gente vai continuar com a cobertura da Band aqui, Tati. Ó, craque Neto tá te dando um oi. Aqui, tudo bem com você? Um sol pra cada um aqui, hein? E o Bidon passando. Não, o Bidon tá rápido, hein? O Bidon tá rápido aí com o carro. Ô, Tati, vai Nossa. participar do Melhor da Tarde, é isso? Isso, vou participar do Melhor da Tarde daqui a pouquinho, depois dos Donos da Bola, pra gente continuar falando de Memphis Depay e na expectativa se ele vai jogar, se ele não vai jogar, tudo que a Gabi falou aqui. Tati quase não falou de Depay esses últimos dias, viu? E aí, como é que tá a vida, Tati? Tudo bem? Tudo tranquilo lá no Rio de Janeiro? Sem problema algum? Quer saber como tá a sua vida no Rio de Janeiro, sem problema algum? No Rio de Janeiro? Tudo calmo por lá. Saudades? Às vezes eu sinto, né, da família, mas tô bem aqui, craque. Me deixa aqui, tô bem aqui, Com nada de Rio de Vitor. Janeiro. Com o Vitor. Um beijão pras duas aí, amo as duas. Minhas duas filhas aqui da Band. Um beijo carinhoso pras Beijo, duas aí. craque. Vamos lá. A gente tem muita coisa importante pra falar também sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que deixou de jogar. Por quê? Pra você, Magrão, Quesada e Souza. Qual a ideia sua primeiro, Magrão? Para mim, na verdade, ele deixou de ser Palmeiras. Ele, com as contratações, principalmente Marlon Freitas, no meio-campo ali, ele acabou querendo ser um time diferente do que o Abel Braga estava acostumado, do que o torcedor palmeirense estava acostumado a ver. Hoje é um time que quer jogar muito com a bola, mas defensivamente sofre muito. O meio-campo muito exposto. No último jogo contra o Fluminense, o Ganso, com 36 anos, passeou em campo. O Ganso saía do meio, ia para o lado receber a bola, ficava um buraco. Por quê? Nenhum dos dois tem característica de marcação. E lá na frente, um Vitor Roque ainda voltando, já no quarto jogo, rendendo muito pouco. Eu, na minha opinião, precisa de um cara para fechar a casinha ali, para fechar esse meio-campo do Palmeiras, para aí sim dar liberdade para o Marlon Freitas jogar e para o Andrés, que tem muita qualidade com a bola no pé, mas não marcam. Eu acho que o Palmeiras deixou de ser Palmeiras, aquele Palmeiras do Abel consistente não existe mais. Então vamos lá, vamos botar a arte dos 5 jogos
do Palmeiras e do Flamengo, aí eu queria perguntar para você, Quesada, qual a ideia que o Palmeiras realmente dá dificuldades de jogar no campo do Palmeiras, e o Flamengo que vem fazendo o dever de casa. Mesmo não sendo brasileiro e coisa, eu acho que eu fiz Libertadores ontem. e Copa do Brasil. Eu acho que você vê o Palmeiras tem 1, 2, 5 pontos só. É muito pouco para um clube como o Palmeiras em relação a pensar em Libertadores, que já empatou com o Cerro, e para mim não passa do Cerro amanhã. E o Flamengo, que está encostando e tem mais um jogo, que é do primeiro turno, contra o Mirassol, que já meteu 5-1 no Mirassol, em Mirassol, e joga no Maracanã e vai ficar pro mata-mata. O que você pensa, Quesada? Eu vi a conta que você fez ontem, craque. Realmente esses números são bem pobres, né? Se fosse um campeonato por pontos corridos, todos esses 5 jogos, o Palmeiras teria... Quem que é? Peraí. O que foi? Que Jô? A Jô assessora? Peraí. Vai falando lá. Fala, Jô. Vai lá falando lá. Então, se fosse aí, ô Magrão e Souza, um campeonato brasileiro, esses jogos aí, né? O Palmeiras teria feito apenas 5 pontos de 15, né? Então, realmente essa é uma queda absurda no desempenho do time do Palmeiras. O que eu acho, sinceramente, é que o Abel tem que soltar esse time. Quando você tem caras com a qualidade de Marlon, de Andréas, de John Arias, você precisa soltar esse time. E ele não solta o time, porque a ideia dele é uma ideia defensivista. É primeiro marcar, fechar a casinha, né? Você vê o Alan. O Alan, qual é o forte do Alan? É tentar o drible. Do Londrina. A Ju é maravilhosa. Atleta é sua esposa, né? E o Rica? Sua esposa faz o quê mesmo? A linha fitness. A linha fitness da atleta, Paola? Isso. Como é que é? Entra no Instagram? Como é que é a parada? Entra no Instagram da atleta. Entra no Instagram da atleta, aí tem a linha fitness. Tem a linha fitness da atleta. E que é a Paola, sua esposa. Isso. Tá aqui, ó, a camisa do Londrina. Grande Londrina, eu joguei no Matsubara, não é? Lançou hoje, parabéns aí a Jô. Eu só mostro por causa de você, viu, Jô? Porque você é um amor da minha vida, grande Jô, uma das maiores assessoras desse país. Tá aqui a camisa do Londrina, lá de Londrina, uma das maiores cidades do Brasil e do mundo, a cidade de Londrina, e que estreia hoje o Londrina, essa camisa incrível aqui. Voltando para você do Palmeiras, Souza. Craque, o Palmeiras continua sendo Palmeiras. O que eu vou falar aqui pode parecer contraditório, mas assim... Então não fale, Souza. Mas é contraditório. É contraditório ou não é contraditório? O que é uma coisa contraditória? Olha só, eu tô falando algo que não condiz respeito com os números que o Palmeiras tem. O Palmeiras, desde a chegada do Abel, o Abel tem 10 ou 11 títulos. 11. 11 títulos. Então Passou o Oswaldo Brandão. Eu não posso dizer que o Palmeiras joga feio. O Palmeiras é um time eficiente. O Palmeiras nunca propôs jogo para ninguém. O Palmeiras tem uma jogada que a gente sempre critica aqui. Por isso que a gente pedia sempre o Flaco Lopes. Verdade. A jogada do Palmeiras é a mesma. Ele nunca colocou o Flaco Lopes e o Vitor Roque depois que... Essa jogada aí, ó, o gol do Maurício, ó. O zagueiro pega a bola, quebra no... Flaco Lopes vai, dá a casquinha, chega e faz o gol. Que é uma jogada encerrada. Pode ser feia? Pode, mas é de gol. É de gol. É verdade. É de gol. Você pode falar sobre isso. De todos os portugueses que passaram aqui como treinador no Brasil... Só o Abel. Só o Abel é a minha opinião. O Abel é o time que joga mais feio. Não é um time que propõe jogo. Você vai ver o time do Arthur Jorge, propõe jogo. Você vai ver o Jorge time... Jorge Jesus, propõe jogo. Esse do Flamengo, propõe jogo. O do Abel não. O Abel é um futebol eficiente. O que o Palmeiras Você sabe que ele é criticado lá em Portugal por causa disso, né? O que o time do Abel perdeu, o Palmeiras perdeu, foi eficiência. O Palmeiras é um time que cria às vezes e não faz gol, como fazia antes. Mas o Palmeiras continua jogando da mesma forma. Eu só vou pontuar em cima disso, Souza, que eu acabo não vendo esse Palmeiras eficiente. Eu concordo com você, ele sempre foi eficiente. Mas se você vê o Palmeiras de antes, não o Palmeiras pós-Copa do Mundo, é um Palmeiras que sim, quer propor o jogo, não sabe propor o jogo, e quando perde essa bola fica muito exposto, coisa que não acontecia antes. Hoje, o Palmeiras contra o Cerro, o jogo do Palmeiras contra o Cerro semana passada, era passe por dentro o tempo todo, perdia a bola, contra-ataque. Antes, o Palmeiras sustentava isso. Hoje, por esse meio-campo ser mais leve, não sustenta isso. Então, o Palmeiras mudou, eu acho, a forma de jogar e não consegue mais ter essa consistência. Mas tem alguns jogos, craque, Souza e Magrão, que você vê as tramas que são feitas por esses caras que a gente elogia do meio-campo. Em alguns momentos, o Palmeiras consegue encaixar um jogo que não é essa bola, né, com a lasquinha para quem está lá na frente, né?
Então, o que é isso? É a preguiça do jogador? Não. Eu acho que é o conceito do treinador de, às vezes, não querer que o jogador desenvolva esse tipo de futebol. O que eu quero dizer é que eu acho que a responsabilidade total é do treinador. Cara, qual time brasileiro, repito, tem Marlon... E toda hora... Maurício... Quesada, é o campo que não presta, é a arbitragem que não presta. É o calendário. É o calendário. É o sistema. Agora que os caras fizeram isso, ele está se sentindo desconfortável. E não tem a inteligência de mudar o time do jeito que deveria mudar. Concorda? O cara está há 6 anos. Vocês trabalharam em vários clubes. Qual projeto vocês pegaram como jogador que vocês trabalharam 6 anos com o mesmo treinador? Não existe, isso é fora da casinha. Então, é de responsabilidade dele fazer coisa melhor. Ele demitiu todo mundo, ele acabou com aquele time campeão lá da Libertadores pela primeira vez com ele, só restou o Gomes. Ele trouxe os jogadores que ele queria e ele não conseguiu fazer a coisa. Ele botou o Alan num jogo da Libertadores de lateral direito. Verdade, só absurdo. Lateral direito, você é o melhor jogador do time. O moleque é craque de bola. Moleque é Dá um drible. Não, o drible mais. E pôs Emiliano de zagueiro. Pô, não existe isso. Não existe. A culpa é de quem? A culpa é do repórter que foi perguntar isso pra ele? Não, pô. A culpa é ele que escalou, pô. Então ele tem que ser questionado. Só que quando questiona o Abel sempre levanta uma coisa. Ele fala. Tô nem aí pra ele. Ele fala pra todo mundo. Paga minhas contas, não, essa narrativa. Vocês estão criando uma narrativa. A narrativa dele. Essa narrativa pode vir. Ó, vamos lá. Vou fazer uma pergunta pra vocês três. Eu quero respostas, tá? É o seguinte, eu tinha que ser o apresentador do debate, cara. Eu ia ser monstro sagrado, né? Na verdade, eu ia perguntar uma coisa pra esses caras, velho. Não sei não, viu? Sei não se o Schneider não vai me colocar no debate aí. Ou o Mitre. É o seguinte, se perder pro Cerro, a classificação, e no ganhar o Brasileiro, pra mim o Abel não continua no Palmeiras. Pra você, se isso acontecer. Só se for por ele. Porque entendi. Pelas declarações da Leila, ele está sempre ali bem protegido. Por isso que ele vai até bate de frente sempre com a imprensa, ele tem sempre essas costas largas aí da presidenta de defender ele. Se ele quiser sair, se ele se encher o saco do Palmeiras e quiser ir embora, ele vai embora. Então, isso é um ponto importante, mas não sei se o torcedor vai aguentar muito ele. Porque sabe o que pensar bom esse ponto que você levantou, porque é o seguinte, a Leila só sai em 27, né? Isso. Certo? Então tem esse rabicho ainda de 2026 e o ano todo de 2027. Mas vamos parar para pensar rapidinho. Bora. Não 24... por que ele ficou até 2027, né? Porque eu disse aqui nos donos da bola. Sim. Há quanto tempo eu falei isso? 1 ano e meio? Quase 2. Que chegou 5 milhões na conta do Palmeiras. Isso. 5 milhões de dólares, foi eu que falei. Se a assessoria do Palmeiras quiser mandar um memorando aqui, eu uso no banheiro. Mas eu não uso mais, sabe por quê? Porque eu tenho hemorroida, então eu vou usar lencinho umedecido. Não uso essas coisas aí, entendeu? Esse negócio de nota, essas coisas não é comigo. Eu gosto de nota de dólar, de euro, de libra. Eu gosto de ien. Essas notas que eu gosto. Entendeu? Ien. Ien japonês. Ien, meu irmão. É o seguinte. O real já me lembra que ele assinou um pré-contrato? Tomou a multa de 5 milhões de dólares. O que aconteceu? Pagou com o quê? Com o Giovani. 20%, 25 milhões, que lá foi pro time do Al-Nassr, não sei como era Al-Sadd. Al-Sadd. Qatar. Al-Sadd, uma coisa dessa aí. E aí, quando terminou tudo isso, tudo quietinho, bonitinho, ele renovou mais um ano até 2027. Da Leila, que, diga-se de passagem, vai ser a dona da SAF, do Vasco. Vocês vão ver que ela vai pro Rio, pro Vasco, que é o time dela. Voltando pra você, Quesada. Rapidamente, craque. Rapidamente, por quê? 24... Tá com pressa, Quesada? Tá com pressa? 24, 25, 26. De 24 a 26 até agora, o Palmeiras ganhou 2 campeonatos paulistas só. Paulistinha. 2 campeonatos. Pelo Gagliotti, Paulistinha. Pelo cabelo de boneca, Paulistinha. Vamos concordar? Super muito projeto, pouco, hein? Um dinheirão. E ganhar só 2 paulistas é muito pouco, né? É muito pouco, mas né? ele vai falar, se for perguntar pra ele, ele vai falar, mas não, mas você quer escutar? Quero. Você quer escutar? Quero. Então chama ele. Quero ver o Abel. Bota o Abel na tela aí pra nós. O Palmeiras tem sofrido muito com características que, em tempos que o time foi muito vitorioso na sua mão, o Palmeiras não sofria. O time é vitorioso. Sim. É só para corrigir, porque se nós não pusermos os pontos nos is, parece que o Palmeiras está em último classificado, parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, sim, é assumir, e é isso que eu espero que vocês digam a verdade. No momento de hoje, o Palmeiras não está a passar um bom momento.
daqui a mais uma semana, 1 ou 2 jogos, a gente vê. Porque aqui a avaliação que vocês fazem é ao momento. E ao momento, nós não estamos bem no momento. Só para não estarmos aqui porque senão a sensação que eu fico, e que os meus jogadores vão ficar, e que o torcedor Palmeiras vai ficar, é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma. Senão acaba aqui a entrevista. Não vou deixar que vocês queiram criar narrativas. Sim, jogámos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos neste jogo. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. Vamos abrir agora o pessoal, a Soninha, né, que é do jornalismo, a CESP. Soninha. Aninha da CESP. Aninha da CESP, maravilhosa. Vagnão é o nosso presidente. Vamos abrir agora aí, porque a gente tem que perguntar se a gente pode fazer pergunta para ele. Manda pergunta antes, né? Manda pergunta antes para ele. Se o repórter pode, se o jornalista pode, o cara da rádio pode. Posso falar isso? Porque pode falar isso para você, Abel. Não, eu tenho uma ideia melhor. Qual seria? O Abel tem que escrever as perguntas, as perguntas que ele quer. A gente faça. Isso. Qual a pergunta que você quer? Amanhã, se vocês perderem para o seu reporteio. Que pergunta a gente vai Qual pergunta que a gente pode fazer pro senhor? Porque a gente precisa saber. A gente precisa saber porque a gente não pode perguntar pra você. Faz uma caixa e cada jornalista vai lá e tira. Qual pergunta que é? Isso. O que você acha, Souza? Cara, eu acho uma boa ideia, tá? É uma boa ideia. A gente precisa fazer isso. A gente precisa pegar o Abel, o seu presidente da CBF, para ele escolher os campos que tem que jogar. Isso. A arbitragem quem vai ser o árbitro, quem vai ser o árbitro, o VAR, todo mundo. E agora também o sindicato. Quanto que ele ganha por mês? Da CS. É pouco, né? Cara infeliz, né? Esse cara é um cara infeliz. Ele ganha muito pouco. Eu ele deve ganhar 4 milhões, 5 milhões por mês. É muito pouco. Pra viver nesse país aqui, né? Com os pobres. Bichinho. Né? Não, e ele chega tarde, às vezes. Ele chega tarde, às vezes. O cara chega 4 horas da manhã de viagem, de voo fretado. Né? É muito difícil viver assim. O cara ganhando 5 milhões. É difícil. Eu te entendo, Eu entendo você, Abel. Ficando em hotel uma estrela. Ficar hotel, aqueles hotéis que você deita aqui, o vaso sanitário tá aqui, é verdade? Aqueles cobertor, aqueles lençol, tudo sujo. Que tudo sujo, aqueles travesseiros que você bota na cabeça, ou ele enrola no você, aquele cheiro de mofo desgraçado, né? É difícil pra você, Bia. E a gente entende você, rapaz. É muito difícil, rapaz, ser treinador do Palmeiras. Onde fica? E os campos ruins? Que CT ruim? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa ruim. Que carro ruim. Que coisa incrível! Viagem econômica igual eu, lá no fundão. Poxa, você vê o avião assim, você vê o avião dar um medo desgraçado. Olha, não é verdade? Que dificuldade, é difícil. Olhando pra esse cenário... Não, é difícil, é quase insuportável ter a vida do Abel no Palmeiras. Que departamento médico ruim, que administração ruim. Que coisa horrível! Que fisiologia! Sem jogador. Se não tem jogador, eles não têm jogador! É difícil ser Abel! Tem dinheiro. Não tem dinheiro! Esse cara é ruim! É difícil, eu te entendo, Abel. 5 milhões por mês é muito pouco. É pouco! Por isso você fica nervoso toda hora. Não, você tem razão. Parabéns pra você, Abel. Me desculpa, Abel. Me perdoe. É o seguinte, Souzinha, tudo bem? Magrão, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Qual a diferença do Cerro Porteio? Vamos falar do Palmeiras aí, até o break. Do que você fez na Rádio Craque Neto, o Cerro, o que você pode falar desse time? Rapidinho, Quesada e também, meu querido Souza. É um time que causou muito problema para o Palmeiras, não só na primeira fase, quanto no mata-mata. É um time que marca muito forte, joga no erro do Palmeiras. O Palmeiras continua insistindo em bolas por dentro, eles roubavam a bola e saíam rápido. Só não saiu vitorioso porque um lance estava impedido ali, foi meio duvidoso, mas estava impedido. E teve 2 lances de goleiro contra um atacante e outro goleiro e acabou perdendo o gol, tomou decisão errada. Mas é um jogo complicado, é um time chato, um time que sai forte pro contra-ataque, que chega a porrada. Era para ter sido expulso o lateral do Cerro. Foi chega mesmo. Forte pra caramba. Foi. Chega forte pra caramba. Ó o Palmeiras, ó. Pega o Cerro, Vasco em casa, o Vasco vai cair, hein? E o Santos, Copa do Brasil, em casa. O que pensar disso pro jogo de amanhã, Souza? A gente sabe que a pressão é muito grande em cima do Palmeiras, né? Até pelo ano passado, não ter ganhado nada. Esse ano, você pode falar, ganhou o Paulistinha. Mas assim, a gente tá falando de um título de expressão, que o Palmeiras está acostumado a... Porque você ganhou, né? Mundial. Não, Mundial eles não têm. Esquece. Você tem? Eu tenho. Eles não têm? Não tem não. Nunca terão. serão? Nunca serão. Nunca serão. 51 já a gente sabe o que é pinga. E aí é ruim. Eles não ainda. têm. Então precisa melhorar muito e passa muito por esse jogo. Eu acredito ainda que o Palmeiras é favorito nesse confronto. Pra você, Quesada, monstro sagrado.
Ô, craque, se você perguntasse 10 jogos, Cerro e Não, Palmeiras... eu não perguntei nada, você só Não, responde. pera, eu perguntei. deixa eu desenvolver que vocês vão concordar. 10 jogos, Cerro e Palmeiras, quantas vitórias o Palmeiras ia conseguir? Eu ia falar umas 8. Um empate e uma derrota. Os caras jogaram 3 vezes esse ano e o Palmeiras não conseguiu vencer o Cerro Porteño. Provavelmente é o time que mais sabe jogar contra o Palmeiras. Jogando em casa, o Cerro. Sim. Você desce lá em Assunção, o que você vê? A Comebol. Look. Que é uma coisa impressionante a Comebol. Bela Depois você anda, aí você vê mesmo o que acontece. Meu irmão, a arbitragem, eu não sei se já saíram os árbitros e o VAR. O Palmeiras não é que não vai... Palmeiras não passa da arbitragem do VAR amanhã. Vocês vão ver só o que vai acontecer. Vão provar do próprio veneno? Do próprio veneno, porque eles sempre estão acostumados a jogar com 15. É. Com quanto que eles jogam, senhor? Geralmente 15. Não, mas a vida do... E agora com o Abel? A vida do Abel, eu tô triste, Mesmo cara. assim tá atrapalhando ele. Eu tô triste. A vida dele tá difícil. Chega muito tarde de casa. Eu fiquei com dó também. 5 milhões. Eu vou ver com a Band aqui se eu não consigo destinar o meu salário pra ele, entendeu? Eu perguntar Pra pra ajudar. Dani aqui do Recursos Humanos, pro pessoal aí, dá pra pegar metade do meu salário e passar pro Abel? Tá difícil pra ele. Tá difícil, Abel, tá difícil. Chega de manhã, de madrugada, campo ruim. Tem que viajar bastante de Tem que avião. viajar, velho. Faz que nem o Java. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma vaquinha, vai. Bora. Beijo carinhoso pro Marcinho, torcedor do Internacional, que tá super feliz, principalmente com o Carboneiro. Tá adorando o Carboneiro. Carboneiro falou que quer que eu traga ele aqui no apito final pra entrevistar ele. Marcinho, um abração pra você. Fica com Deus, viu, filho? Eu queria mandar um abraço especial pro Pingo d'Água. Sabe da onde, Souza? Do Piauí. Um abração pra vocês todos que assistem os Donos da Bola segunda a sexta. Coisa linda. Obrigado a vocês todos do restaurante Pingo d'Água aí, no Piauí. Um abraço para todo mundo da Band de Tocantins. Por sinal, todas as filiais estão aqui. Sexta-feira tem um encontro incrível, que eu nem sabia, né? Parabéns aí à Band de avisar a gente. Muito legal. Mas sexta-feira eles vão tomar um café, vai comer coxinha, vai ter aqueles risole maravilhosos, aqueles macarrão. Um abraço para vocês tudo, fica com Deus. Um beijo no coração pro restaurante Pingo d'Água e também pra Band de Tocantins. O senhor que sempre almoçou de uma maneira legal. O que foi, Márcio? Você que foi Você tá com os cabelos muito esvoaçantes. Tá. Você dava nó em Pingo d'Água? Eu tenho feito na minha vida toda esses pingos d'água. A gente tem dado muito nó, né? Pra sobreviver tem que fazer isso. Você que vendia Gucci, Louis Vuitton. Aí é sacanagem. Aí não. Aí eu vou embora. Ei! Tommy Hamilton, não sei falar o nome lá. Entregava? Eu ganhava pouco. Como que chama? Tommy Hilfiger lá. Aí, aqueles Eu tênis ganhava da pouco. Adidas, Como que era isso? Não, eu ganhava essa profissão bonita sua. Olha só. Você vendia pros 3, mas entregava pra 1. Olha só. Porque quem vinha primeiro? O salário era pouco. Na época que eu cheguei em São Paulo. Mas como que você comprava lá e depois você botava no carro? Recebia, ia na 25, fazia as 25. compras. 25. Você vendia sapato da Gucci? Tudo. Louis Vuitton. Tudo. Esses 12 mola. Colocava tudo na Zafira. Botava na Safira? Tudo na Zafira. Comprava aqueles 12 mola. Sabe aqueles 12 mola da Nike? Não sei. É uns 12 mola que, porra, bonito pra caramba. O cara botava o pé. Quando Primeira chuva ficava 6. Vendia 12 molas, cara. Só com 100 molas na frente. Mas você vendia legal. Não, Mas você vendia com cheque predatado? Não, o negócio é eu comprava à vista, pô. Souza? Essas bolsas da Louis Vuitton, eu comprava tudinho, vendia pras esposas dos com a das caras. Lu. E as mulheres dos caras ficavam tudo com a Louis Vuitton. Nossa, você Competia comprou com a das comprei no Lu. shopping. Eu falava, comprei no Os caras shopping. falavam? Não, eu falava que eu comprava no shopping, né? As bolsas. Aí os caras vendiam, aí eu fazia um dinheiro extra, né? Eu não era bobo. Teve uns caras que estão esperando até hoje a encomenda do Souza que não chegou. Mas Porque às vezes os caras também não pagavam, né, Souza? Só Eu chegava pra quem encomendou, não pagava, pô. Eu sabia quem eram os bons pagadores e os maus pagadores, sabia? Fabão, Josué. Esses pagavam bem. O Júnior também pagava bem. O Júlio também, aquele dia que o avião quase caiu, o que ele falou? Ele falou que... Nunca mais vou fumar. Ah, não parou não. Não parou, né? Parou não. Desceu no avião lá em Prudente.
Prometeu um monte de coisa lá em E cima. não cumpriu, Júlio. Não cumpriu, não. Verdade. E olha o Luiz Chulapa, Esse aí... na concentração. É Chulapa mesmo, Souza? Não, nunca prestei atenção. Não? Não. Toma banho sozinho? Não, tomava banho Todo mundo, com né? a galera, entendeu? A galera, né? Mas sempre se protegendo. Sempre só... Sempre se na protegendo, é. Sempre se protegendo, né? É, sempre. Não é verdade, Souza? Sempre se protegendo. Aqui, então, Souza, Tá. termina o programa, tem 30 segundos lá 30 pra você chamar a segundos. Cris, pra chamar todo mundo. Daqui a pouco tem o Melhor da Tarde. Calma! Calma. Olha pra câmera. Tá, eu tô olhando. 30 segundos, pai, vai. Daqui a pouco tem Olha o lá. Melhor da Tarde com a Cris Flores. E amanhã aguardo vocês no melhor programa esportivo do Brasil. Você vai Donos pro da Pode Bola. Pá daqui a pouco, chama a quebrada. Vai. E daqui a pouco conto com vocês, com a audiência de vocês, no canal do Quebrada, no Pode Pá. Às 5h30. Aê!